deixa eu começar te agradecendo, Camila. Muito obrigado mesmo aí por estar aqui, né, para a gente poder dividir esse momento, né, poder falar de um tema tão importante que é o acolhimento das emoções. Eu sou muito suspeito para falar, assim, pessoal, porque, sinceramente, eu sou super fã do seu perfil, assim, eu acho que é um dos perfis, assim, do Instagram que mais falam, assim, sobre autoacolhimento, sobre acolhimento das emoções. Então, pessoal, quem aí não curte, não segue a Camila ainda, depois que acabar a live, sigam a Camila, que eu realmente adoro o seu perfil. Parabéns e obrigado Obrigada. por estar aqui, Camila. Imagina, Francisco, um prazer. E a gente tem essa sintonia, né? A gente conversa bastante sobre isso, é um tema super importante mesmo. Aproveitei o que aconteceu na segunda-feira para já começar esse aquecimento do Muito acolhimento bom. emocional. Uhum. Quem me segue já percebeu, né, também, que é bacana a gente aprender um pouquinho mais exatamente sobre o que é esse acolhimento e algumas diferenças, né, Francisco, que é o que a gente vai conversar aqui. Com certeza. Foi legal, né? Primeiro, desculpa aí quem estava na live segunda-feira e ficou nos esperando. Não O é? Instagram deu um problema, não sei se todos Uhum. sabem, mas deu um problema, ninguém começou a live, né? Então, basicamente, a gente ficou esperando 10, 15, 20, 25 minutos e nada, não deu para começar, né? Então, a gente até se frustrou um pouquinho, pudemos treinar um pouquinho o acolhimento, né? De não ter feito a live Uhum. naquele dia. Mas foi um bom treino, foi um bom começo, né, Camila? Foi um excelente treino, na verdade. Estava até compartilhando com o Francisco nos bastidores que na segunda-feira eu estava um pouquinho doente e hoje eu tô super animada, gente. Não sei se foi a frustração da segunda, né? Juntinho Olha ali aí. com a ansiedade, mas eu tô super animada para a gente conversar um pouquinho. Já tô vendo aqui alguns comentários. Fiquem à vontade, tá, gente, para perguntar, para compartilhar, né, Francisco, alguma experiência, alguma vivência. A gente está aqui mesmo para trocar, não é isso? Com certeza. Por favor, pessoal, vão mandando suas perguntas, seus comentários. Às vezes a gente pula algum, não consegue acompanhar, é meio difícil aqui de falar e de acompanhar ao mesmo tempo, mas Uhum. a gente vai lendo. Depois, se a gente não responder alguma pergunta, vocês podem mandar no privado, que tanto eu quanto a Camila Isso. a gente pode responder. Muito bem, Uhum. Camila. Podemos começar? Posso começar com uma frase hoje? O povo aqui, o nosso, Pode. nosso público aqui, a gente gosta muito de frases, sabe? De frase para Ah. reflexão. Frase de efeito para reflexão. Eu queria começar com uma frase de um livro que diz assim: é mais saudável conhecer todas as nossas partes e escolher não as usar do que negar a sua existência. Então, eu achei que essa frase combinava muito com o nosso tema, porque é Uhum. exatamente disso que a gente vai falar, né? De não negar, a gente aprender a não negar todas as emoções que a gente sente, a gente conseguir Uhum. reagir a elas de uma maneira diferente, né? Do que a rejeição, do que a negação. Então, vou começar com essa frase aí para deixar o povo flexível e vou começar te fazendo uma pergunta. Posso? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Camila, muita gente fala assim, você precisa aceitar suas emoções, né? Super comum a gente ver em posts por aí, em vídeos, enfim, Uhum. em conteúdo sobre isso, né? A gente tem que aceitar as nossas emoções. E ao mesmo tempo, tem aquela palavrinha que a gente gosta muito, né? Nós psicólogos usamos bastante, que é o acolhimento. A gente precisa acolher as emoções. Existe alguma diferença? Se existe, qual que é essa diferença entre aceitar e acolher? Uhum. Primeiro que eu amei a frase, faz todo sentido mesmo, né, para esse nosso encontro. E, gente, olha como é bacana quando a gente começa a refletir, né, Francisco? Será que existe diferença entre esse acolhimento e a nossa aceitação? É uma pergunta super importante que deixa a gente mesmo bem reflexiva, por quê? O que é que eu percebo, tá, Francisco, dentro dos meus atendimentos e aqui trocando com vocês, né, no dia a dia? Que existe uma associação entre aceitar e a pessoa compreender como uma acomodação. E eu falei sobre isso até no meu Instagram esses dias, né? Para a gente tomar cuidado com as associações que a gente vem fazendo. O princípio básico, né, Francisco, da nossa saúde emocional e do próprio acolhimento, na verdade, é validação emocional. O que é que isso significa?
é compreender que existe uma emoção ali, não negar, né, isso. Quanto mais a gente nega, a gente parece até um paradoxo. Quanto mais eu nego a emoção, mais ela permanece ali. Então, o princípio do acolhimento é exatamente que a gente compreenda que existe uma emoção ali, que pode ser sim uma emoção que traga um desconforto, né, isso, mas que eu me perceba diante desse processo de conseguir não me acomodar diante de uma emoção, né, mais desconfortável, mas que eu consiga acolher e compreender o porquê dessa emoção. E aí, gente, é bem bacana que fique claro, tá? Acolhimento não é acomodação. Eu já ouvi bastante isso, por isso que eu estou reforçando, estou repetindo, porque pode gerar, né, Francisco, essa falha na interpretação, tá bom? Eu concordo, eu acho que você falou uma palavra bem boa, que é o acomodar, né? Uhum, Eu ia fazer a ligação com a passividade. Eu sinto, Camila, que a perfeito. gente tem essa falsa ideia, quando a gente fala aceite o que você está sentindo, que é como se, então eu tenho que ficar assim para sempre e eu não vou Uhum, fazer nada a respeito. Eu vou me trancar no quarto e eu vou ficar lá para sempre, já que é assim, então eu não vou fazer nada. Então, eu uhum. acho que se aceitar é sutil, né? Coisa das palavras. Nossa linguagem é maravilhosa, Sim. né? E ela pode levar essas interpretações mesmo. A gente tem que cuidar Uhum. muito realmente quando a gente fala, né? Aceite o que você está sentindo. Pô, então eu estou sentindo aqui Aí pronto, né? tristeza, eu vou ficar assim para cima. Não, não. Uhum. Né? Então ela não é no sentido de aceitar, de você se identificar com aquela emoção, né? Você não é Uhum. aquela emoção. Então, acho que Perfeito. tem a ver com isso, né? Porque o acolhimento, você foi brilhante ali, eu adorei teu comentário. O acolhimento, ele me parece ter uma ligação com uma coisa mais ativa, né? Então, existe um movimento de um abraço que a gente Uhum. faz quando a gente acolhe, né? Uhum. Independente de qual seja a emoção, a gente vai falar disso depois, das emoções Sim. boas, ruins, etc. Uhum. Mas já dando spoiler, né? Uhum. Vejo que esse acolhimento ele é mais ativo, né? Eu observo, eu percebo, eu acolho, eu faço um movimento em direção à compreensão e até a Uhum. transformação daquela emoção. Diferente quando a Perfeito. gente só fala, então eu aceitei, estou assim Uhum. e ponto. Uhum. Parece que bota um ponto final, né? Quando a gente Uhum. fala do Uhum. aceitar, né? Não sei se faz sentido Sim. o que eu falei, Muito podem discordar sentido. comigo, fique à vontade. Até aproveito, tá, Francisco? Falei também sobre isso essa semana, que é a famosa síndrome, né, entre aspas, não é uma síndrome de verdade, tá, gente? Da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou sentir assim, você sempre assim, e a pessoa ficar naquele lugar de acomodação mesmo. Então, esse desconforto, até de compreender a diferença de acolher uma emoção, de aceitar uma emoção, também vem dessa nossa interpretação, tá? Não é que a gente vai ficar ali, gente, na inércia, assim, pronto, agora eu não vou fazer mais nada, lá eu fico, lá eu permaneço. Não é sobre isso, é que quando eu acolho, quando eu aceito essa emoção, eu estou validando o que eu estou sentindo. Consequentemente, a partir dali começa um processo de movimento mesmo, de sair daquela emoção, né, de compreender, tá, o que está acontecendo aqui? Por que essa emoção, né, tá tão intensa? E aí é um ponto, Francisco, que eu gosto também de reforçar, né? A diferença, gente, não é a presença de uma carga emocional. O que vai fazer a diferença é a intensidade. Então, se eu estou ali diante de uma emoção muito intensa e eu consigo compreender o porquê, qual foi o gatilho para aquela emoção, né? O que é que aquilo ali está me despertando? Olha como eu estou acolhendo, como eu estou validando, como eu estou compreendendo. E não simplesmente negando, não é isso? Então, é um ponto principal também para a gente já começar um pouquinho desse processo, não é isso? Perfeito. Perfeito. Deixa eu ler alguns comentários aqui, só para a gente não ficar muito Tá. para trás aqui. Então, a Ana Paula está aqui com a gente. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Mariana. Tereza está dizendo, acolher para aprendermos a lidar com elas. Sim, exatamente. Uhum. Perfeito. O acolhimento é bem necessário para o aprendizado, né, Camilo? Uhum. Tem mais aqui, Flávia por aqui, Diego por aqui, Amanda, boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. Mudamos com esses desconfortos, concordo, Tereza.
Já já a gente vai falar Sim. disso daí, das emoções que vai incomodando. Uhum. A Laura falou aqui exatamente, que bom que ela tá por aqui também. Rosani, minha professora da faculdade, tá por aqui Ah, também. é? Que Beijo, legal. professora. Saudades de você. Que bom que está aqui conosco. Fique à vontade aí para comentar, para mandar seus comentários. Contribuir. Uhum. Com certeza. Boa, Camila. Vamos para a próxima? Bora. Vamos seguir? Maravilha. Tem alguma pergunta tua por aí? Você anotou? Ou posso seguir por aqui? Tô dando. Pode seguir, deixa eu só falar aqui com a Tereza. O que não aceitamos persiste. É exatamente isso, gente. Por isso que é importante, né? Essa compreensão, esse acolhimento e que a gente não confunda com essa passividade. Perfeito, também acho. Se a gente ficar evitando Uhum. muitas emoções ali, não dá muito certo, né? Elas não somem, elas não desaparecem. Uhum. Acho que não tem mais nenhum comentário, acho que podemos seguir, Camila. Ah, deixa eu só ver o da Cris aqui, Francisco. Olha como é interessante. Não consigo acolher sem se atingir emocionalmente. Olha como é interessante, né? Porque é desafiador mesmo, tá, Cris? Não é que a gente não vá ser atingida por uma emoção, que é um processo até utópico, né, Francisco? O não sentir. Não é Exato. sobre isso, gente. Lembra que eu falei agora há pouco? A presença da emoção, ela vai acontecer. Eu vou sentir tristeza, a própria frustração, né, Francisca, que a gente sentiu na segunda, ansiedade, alegria, tudo isso, gente, faz parte da nossa experiência de vida, tá bom? O foco é muito mais a gente compreender a capacidade de regular a intensidade dessa emoção. Então, Cris, não é sobre não sentir essa emoção, tá bom? É sobre regular. Espero que tenha dado para entender. Pronto, Perfeito. Francisco. Então você quer dizer que os psicólogos também sentem, é isso, Camila? E muito. Olha aí, Ainda bem. gente. Sim, sentimos da mesma forma. Vivemos também situações bem parecidas, né, Francisco? Vez ou outra também eu estou reforçando isso. Inclusive, recebi um feedback semana passada, eu acho, de uma pessoa que colocou assim: ai, Camila, que bacana, você é gente como a gente. Não vou esquecer mais isso. Porque sim, somos, né, Francisco? Acho que existe muito essa dissociação também. Por a gente trabalhar com isso, né, entender a teoria, compreender a prática, acho que as pessoas acreditam que pronto, eu não estou sentindo, o que eu estou falando aqui eu não vivencio. E não, gente, a gente vivencia todas essas emoções, tá certo? Boa. Respondido, gostei. Pronto. Muito bem, vamos seguir aqui então. Próxima pergunta. Uhum. Eu vou comentar aqui então. Por que a gente se culpa quando erra, né? Então acho que a culpa é uma das principais emoções que surgem em Uhum. qualquer processo de vida, em qualquer momento, com quase todas as pessoas em graus diferentes, né? Sim. E assim, a culpa, né? Entrando um pouco nela, ela começa, né, com a nossa autocobrança. Por que a gente se culpa? Tem alguns momentos diferentes que isso pode acontecer. Então, a gente pode começar a identificar um pouco de culpa surgindo lá atrás, lá na nossa infância. Dos nossos familiares, dos nossos cuidadores, né? Muitos não podem, né? Muitas coisas que falam para a gente: você não pode fazer isso está errado, Uhum. isso não deve, isso está certo, isso está errado. Né? Então, a gente cresce com essas experiências, né? Com essas crenças de que isso está certo fazer, isso não está, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E aí a Uhum. gente vai criando essas crenças, né? Então é natural que isso aconteça, né? A gente vai aceitando isso como se fossem verdades. E aí Uhum. a gente vai crescendo e muitas vezes a gente não entende por que eu estou me culpando, da onde que isso está vindo, né? E muitas vezes é desse nosso histórico, porque a gente criou uma verdade, né? A gente acha que a gente não pode fazer isso. Um bom exemplo aqui, né? Quando fala assim: você não pode chorar. Já atendi Uhum. várias pessoas que vêm com isso, né? Então eu não me permito chorar, porque lá atrás, na minha história, a gente vai descobrindo, né, na terapia, Sim. existia ali uma fala, né? Seja do pai, da mãe, do cuidador ali, né? Não faça isso, né? Você não pode chorar, você tem que ser forte.
né? Então, é muito comum a gente conseguir identificar no nosso passado, né, no nosso histórico familiar, devido a esses podem e não pode, né, devido à nossa educação mesmo, né? A gente vai criando isso e isso é natural. Ah, Francisco, mas então todo mundo teve uma experiência dessa no passado? Não necessariamente, né? Alguns em intensidades maiores, outros em intensidades menores. Então não dá pra gente dizer, ah, todo mundo passou por isso, né? Mas assim, no nosso presente a gente consegue identificar também situações em que a gente pode se culpar, né? No nosso, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento e aí não dá certo, né? Sei lá, ela é traída, acontece alguma coisa, e aí 2 anos depois ela tem outro relacionamento e aquilo não dá certo também, não funciona também. Então é muito comum que a gente use as nossas experiências, né? E que a gente comece a criar, né? A criar, então eu não deveria ter tentado, porque se eu não tivesse tentado, eu não teria sofrido. Olha umas crenças aparecendo de novo, né? E até pior, pode ser até pior. Muitas vezes, ao invés da gente dizer que a gente não poderia ter tentado, a gente vai na emoção. Eu não poderia ter sentido. Já deve ter ouvido isso de algum paciente, Muito. provavelmente é super comum, né, disso acontecer. Super. Então, existe uma... se eu não tivesse sentido, se eu não tivesse gostado dele, Isso eu não nem teria teria acontecido, né? isso nem teria acontecido. Então a gente começa a criar isso. Então não vem só do nosso histórico, do nosso passado, mas vem do nosso presente também, das coisas que vão acontecendo, né? Dos nossos erros do presente. E muito disso tem a ver com a nossa permissão. Porque se a gente não se permite errar, isso é muito frequente, né? Infelizmente, né? Se a gente não diz assim, poxa, eu sou um ser humano e eu posso cometer erros. Pode ser que não dê certo essa minha tentativa. A culpa vai sempre surgir, porque eu não estou me permitindo. Então a culpa ela pode surgir aí em toda essa nossa experiência, né? Toda essa nossa história. Faz sentido? O que você acha, Camila? Total, Francisco. O que é fundamental, né? E a gente escolheu falar também um pouquinho mais sobre a culpa, gente, porque é algo bem recorrente mesmo, né? Ela aparece com que é importante que a gente compreenda que existe um histórico, né, Francisco? Quando eu compreendo que eu não sinto uma emoção do nada, que existe sim uma bagagem para isso, eu consigo de fato acolher um pouquinho mais. Aí a gente volta pro travou, tá? Me falem se travou. Pronto, voltou. Travou e voltou. Tá. Conseguiram me ouvir? Eu estou te ouvindo agora, Camila. Pessoal, vocês estão ouvindo a Camila? Oi, oi, Pronto. oi. Acho que voltou. Comentem aí se vocês conseguiram me ouvir. Está travando, a Rosa disse. Então eu vou repetir, certo, Rosa? Voltou, voltou. Pronto. Estou te ouvindo. Agora tá ok, Camila. Tá. E aí, o que eu estava comentando, tá, Francisco? Que é importante que a gente reconheça uma bagagem. Ninguém sente do nada. Então, se eu sinto uma culpa, existe uma origem para essa emoção. Um ponto bem bacana que a gente compreenda e que a gente saiba diferenciar. Existe a culpa punitiva, que é essa que você está trazendo, né, Francisco? Faz parte mesmo de um aprendizado, de uma experiência de vida. Aquela culpa punitiva, você não deveria ter feito isso, você não pode fazer isso, aquele caráter mais da... A culpa corretiva, gente, ela é importante que ela exista, tá? Qual é essa culpa? Fiz algo de errado e preciso me corrigir. Olha como ela é importante, né? E aí é bacana que a gente compreenda o porquê de uma emoção sentida. Então, essa bagagem pessoal faz parte da minha história de vida, da minha experiência, mas é interessante que eu saiba diferenciar qual é a culpa que eu venho alimentando. Se é a punitiva ou a corretiva.
E aí é bem interessante quando a gente faz esse exercício, né, Francisco, no nosso dia a dia, nas nossas relações, para a gente tomar cuidado com a culpa punitiva, fazendo essa associação, né, entre uma crença limitante, entre uma crença em relação aos meus sentimentos e algo vivido. Tomando cuidado, tá, gente? Essa culpa punitiva, ela é extremamente prejudicial. Porque a gente entra no ciclo, né, Francisco? De punição, Nos de trava, né? autocobrança. Uhum, de autocobrança. Se eu percebo que eu cometi um erro, que eu preciso sim me corrigir, bacana. Mas não é saudável que eu fique nesse ciclo punitivo. E entendendo mais uma vez o porquê dessa culpa tão excessiva. Que é algo que a gente aprofunda, né, Francisco? No autoconhecimento, nessa percepção mesmo da história de vida. Gosto de reforçar, gente, vamos ficar atento, né? A essa vozinha interior. Constantemente a gente tem uma voz interior, né, Francisco? Dizendo o que deve ser feito ou que a gente não deve fazer. O que o Francisco trouxe é bem característico dessa culpa punitiva, dessa voz interior que foi introjetada ao longo da nossa experiência, da nossa história de vida. Perfeito, Camila. Para mim, você está travando bastante. Eu não sei se para o pessoal também tá. Deixa eu só ver aqui nos comentários se alguém falou alguma coisa. Pessoal, Tá. como que tá a conexão da Camila? Tá travando? Vocês estão conseguindo ouvi-la bem? Senão a gente recomeça. A gente sai e volta. Uhum. Vamos Então, ver se tem algum comentário. Acho que tá ok. Talvez seja só para mim. Talvez seja a minha conexão que esteja ruim. tá, aqui pra mim tá normal, Francisco. Normal? Então, beleza. Tá, Então, vamos seguir. está ok, A pronto. Tereza falou aqui, ó, todos nós erramos e precisamos mesmo errar para aprendermos. É verdade, Tereza. O erro ele é muito importante, né? A gente precisa olhar Uhum. para ele e ver o que a gente pode mudar. Então, ele faz Uhum. parte, é importante para a nossa experiência. A Uhum. Cristina aqui. A Cris também, sempre presente. Oi, Cris, mandou aqui. Eu já sofri muito com isso, porque achar que tinha que atender todas as expectativas de todos. Uhum. Se torna pesado, né? Com o tempo. A gente Sim. está vivendo uma vida por conta do outro, né? Pelo que o outro Uhum. quer que a gente viva e não o que a gente sonhos, né? É bem complicado mesmo, Cris. Sim. Bem pesado. Nessa Deixa eu ver se expectativa, tem né, de mais. corresponder. Acho que tá ok. Vamos para a próxima então. Existe alguma forma, Camila, de acolher esse erro e lidar com a culpa? Como que a gente faz isso? Como que é esse acolhimento? Tem Uhum. algum comentário? O que você acha sobre isso? Perguntinha de ouro, né, Francisco? Se existe um passo a passo, né? Se existe algo ali para a gente colocar em prática. A resposta é sim, tá, gente? Mas não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Isso. Principal ponto, né? Esse passo inicial, que é exatamente a não negação. Que você se perceba sentindo aquela emoção, tomando cuidado, tá, gente? Quando a gente fica nessa cobrança excessiva, a gente também está diante de um processo de adoecimento. E aí, o processo mais saudável para esse acolhimento é a validação dessa emoção. Validar, compreender a mensagem por trás dela, aproveitando a culpa, né? Falei agora há pouco. Qual é a mensagem que a culpa Uhum. quer transmitir para a gente? Você fez algo de errado, se corrija. Essa é a culpa saudável, tá? E aí a gente também já se antecipa, né, Francisco, para falar um pouquinho sobre isso que a gente percebe como emoções negativas, emoções não, né, não positivas. E aí é interessante que a gente perceba, tá? Existe sim essa mensagem emocional fruto exatamente desse acolhimento, tomando cuidado para essa interpretação, não é isso? Se eu fico diante de uma interpretação mais distorcida, fruto mesmo, né, Francisco, de uma interpretação, de uma crença limitante, aí vai ficar mais difícil esse processo de acolhimento.
Então, o primeiro passo é exatamente essa validação dessa emoção. E isso, o auto-perdão é a cura. Exatamente. A Tereza aqui está participando. É isso mesmo, Tereza. Que a gente compreenda, né? Que a gente não fique nessa culpa excessiva, nessa cobrança excessiva, que é extremamente adoecedora. Perfeito. A Cida falou aqui que estava pausado. Eu estava tentando ver se era só para ela aqui, mas acho que tá ok, que o pessoal continua mandando aqui os comentários, então Pronto. aparentemente está tudo ok. Estão nos Uhum. ouvindo, pessoal? Se travar, nos avisem, por favor. A Uhum. gente recomeça. Concordo, acho que é isso mesmo, né, Camila? A gente precisa primeiro entender que aquela pessoa que a gente era lá atrás, né, há 10 anos Uhum. atrás, há 15 anos atrás, na infância, não é a mesma pessoa que a gente é hoje. Eu acho que essa é uma reflexão Sim. bem válida, né? Porque a gente Uhum. costuma se culpar, costuma se colocar no banco dos réus, às vezes por coisas que Uhum. aconteceram há 10 anos atrás, e a gente não é a mesma Sim. pessoa. A gente aprendeu com as experiências, a gente está crescendo, está evoluindo, está olhando para os nossos erros, né? Aliás, a gente não é a Uhum. mesma pessoa que a gente era ontem. Sim. Imagina lá na infância, imagina lá atrás. Né? Uhum. Então é complicado a gente se julgar por isso, né? Ou a gente se colocar como culpado por alguma Uhum. coisa que é como se fosse uma outra pessoa que tivesse feito, porque naquele momento a pessoa fez o que ela tinha que fazer, né? Então era o momento dela, né? Aquele era o momento dela, Sim. né? Então, por isso que é Uhum. importante a gente olhar para esse passado, para a gente, né, no passado, quando a gente olha assim, vou olhar para mim lá na infância, vou olhar para mim há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, eu não era a mesma pessoa que eu tenho hoje, Uhum. né? Então, hoje é mais fácil, é claro, de eu avaliar Sim. a minha vida, porque eu Uhum. não estou mais vivendo aquela situação, eu não estou no meio da situação, né? Não Sim. estou no meio daquele relacionamento que foi horrível. Então Uhum. agora que eu já estou fora dele, é mais, entre aspas, tranquilo, né? A gente tem uma visão um pouco diferente, uma Mais avaliação um pouco mais clara. objetiva, porque a Uhum. gente não está passando por aquilo, né? Então é Uhum. importado realmente com mais carinho, né? Eu sempre Sim. gosto de falar, né? Se dando um abraço realmente pelos Uhum. erros que a gente cometeu. Porque se a gente ficar Uhum. olhando só para o erro, eu não deveria ter feito aquilo, né? Eu não poderia fazer aquilo. Uhum. A gente vai ficar num ciclo sem fim, né? Eu não Permanente, vejo assim uma outra exatamente. forma, né, de acolhimento, começando pelo perdão, né? Até pelo auto perdão, né? Com olhar para o Uhum. passado e dizer, poxa, eu me perdoo, eu me abraço, vem aqui, né? Eu me dou um abraço e eu quero Sim. continuar, eu quero seguir em frente. Eu acho que esse auto-perdão, né, esse acolhimento, esse olhar com carinho para o passado, ele é muito Fundamental. importante. O que você acha? Uhum. E aí, Francisco, te ouvindo agora, lembrei de algo tão significativo também para a gente tomar cuidado para não transferir também essa responsabilidade e até a culpa, né, para o outro. Falando em história de vida, em experiência, né, em bagagem pessoal. Por que que eu tô falando isso, tá, gente? Porque isso é bem frequente. A gente fica numa culpa e aí a gente volta, né, para isso, para fica nessa cobrança excessiva e algumas pessoas transferem a responsabilidade para o outro. Normalmente, né, Francisco, os responsáveis, né? Pai, mãe, pessoas do convívio. Por que que eu estou reforçando isso? Para a gente tomar cuidado. Qual foi a pergunta do Francisco? Como é que a gente consegue, então, né, viver um pouquinho mais de uma forma mais saudável, acolher um pouquinho mais tudo isso? Tomando cuidado também com essa transferência de responsabilidade. Porque se eu fico constantemente colocando a responsabilidade no outro, então quer dizer que eu sinto culpa excessiva pela minha história de vida e lá eu vou ficar. Olha a acomodação de novo, não é isso? E aí, gente, Sim, tomando cuidado mesmo, tá? Esse passo, tanto do auto-perdão, do auto-acolhimento, também é importante que a gente consiga colocar em prática com o outro, para a gente não fazer esse julgamento mais uma vez. Tanto o julgamento comigo, né? Eu não deveria ter tomado aquela atitude, sei lá, 5 anos ou semana passada, né? Isso.
Ou não, tomei essa atitude porque foi o que eu aprendi, e aí foi o que me ensinaram, e lá eu vou ficar. Gente, não é sobre isso, tá? É importante também a autorresponsabilidade. Entender o porquê daquela emoção, o porquê daquela culpa, compreendendo a mensagem, avaliando se existe alguma crença limitante, tudo isso que a gente está conversando, né, Francisco? E trazendo para si também esse caráter mais ativo, de mudança, de ressignificação, né? Isso, de escrever uma nova história, novas possibilidades. O que é que eu percebo também com frequência, tá, Francisco? Que muitas vezes a gente fica apegada, né, a um passado, a uma experiência, a uma memória, e aí a gente fica reproduzindo aquela experiência do passado no hoje. E aí, olha aí, Camila, eu estou constantemente vivendo a mesma situação, as mesmas emoções, porque você está apegada emocionalmente também àquela vivência. E aí, Francisco, te ouvindo também, lembrei de algo super importante para a gente chamar a atenção. Tomar cuidado, gente, para a gente não fazer uma avaliação do nosso futuro, do nosso, a partir de uma memória emocional do passado. Gente, isso é super importante, porque acontece com frequência mesmo, não é isso? O meu hoje, o meu futuro, sendo reflexo de uma memória emocional. Essa memória emocional é exatamente essa experiência de vida. Se eu tenho essa capacidade de me perdoar, de me acolher, de compreender que hoje tem uma maturidade emocional, né, presente, de compreender que o meu contexto está diferente, eu consigo ressignificar emoções. Fez sentido, gente, para vocês? Como é Muito importante legal, você traz a ressignificar? memória. Gostei muito que você trouxe a memória emocional, porque isso é super comum, né? Às vezes é automático. Então, a pessoa lá que passou Uhum. por várias situações ruins, é natural que quando ela se aproxime de novo da possibilidade de alguma coisa parecida acontecer, a mesma emoção surja, né? Seja o medo, seja o Exatamente. desespero, a ansiedade. Então, isso acontece muito. E é muito comum e natural, né? A gente não pode julgar essa emoção. A gente tem que entender que essa Uhum. emoção ela está aparecendo porque eu já passei por essas situações Sim. anteriormente e o resultado foi esse. Então, a hora que eu estiver próximo de uma situação, né, que seja similar, é natural que essa emoção apareça. E aí esse movimento Uhum. que você trouxe, né, essa reflexão sobre eu entender que as situações são diferentes, é outro momento, é outra pessoa que eu estou me relacionando, eu sou diferente, né? A Uhum. gente começa a meio que desintensificar um pouco essa emoção, Uhum. porque a gente vai Uhum. começar a se permitir de novo, né? É muito comum as Sim. pessoas, eu já tento tentar mais, né? É Uhum. um equívoco muito grande, porque não quer dizer que não deu certo 3 vezes, que na quarta não vai dar certo, ou na quinta, ou na sexta, ou na Sim. sétima. A gente está Uhum. sempre mudando. Então, eu acho que quando surge a emoção e surgem aquelas memórias de, poxa, já passei por isso, 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 é o momento Uhum. que a gente precisa realmente fazer isso que você falou, né? Perceber, não, mas peraí, quer dizer que vai acontecer de novo? Não. Isso não é Uhum. uma verdade. Não tem como a gente dizer que é uma verdade, porque o fato é que a gente não sabe. A gente não sabe o que vai Sim. acontecer no nosso futuro, né? No nosso presente. Uhum. São situações novas. Então, acabam sendo apenas especulações de viver uma Uhum. situação, uma experiência nova por conta dessa crença de que vai dar errado. Com certeza vai dar errado, porque eu já vivi isso e vai dar Uhum. errado. Mas não é a mesma situação. Acho que Uhum. é por aí, né, Camila? Perfeito, é exatamente. E aí, gente, reforçando o que o Francisco falou, tá? A gente não está falando de um julgamento emocional. Muito pelo contrário, toda expressão emocional, ela tem um significado. Ela tem um sentido para você. Por isso a importância do acolhimento. Por isso a importância da validação, da não negação. Porque o significado ela existe. Não significa necessariamente que é algo real no teu hoje. Esse é o ponto principal. Mas a memória ela tá ali.
Então, diante de uma situação, né, Francisco, vivida no teu hoje, você vai sim trazer uma carga emocional do teu passado. O ponto Exato. fundamental que a gente está reforçando é que você perceba isso acontecendo e seja capaz de lidar com a situação no hoje. Reforçando, tá, gente? Isso é um processo, não é isso, Francisco? É um processo, demanda um tempo, treino. Uhum. Com certeza, concordo, Camila. Deixa eu passar uns comentários aqui. Cacilda dizendo, Pronto. escrevendo uma nova história a cada dia. Isso aí, parabéns, Cacilda. Cacilda também sempre Uhum. presente aqui nas lives. Obrigado pela presença. Uhum. A Loura falou que fez sentido. Ver se tem mais algum Bacana. comentário. A Cacilda também, eu não sinto culpa porque isso adoece. Aprendi muito com a vida. Tem outro comentário aqui da Tereza. A lagarta, para se transformar em borboleta, passa por muitos processos, assim como nós. Arrasou, Maravilhoso, é isso Tereza. mesmo. Obrigado por esse comentário. Uhum. Não Poesia. As significa que palavras da seja Tereza são fácil. poesia. Tá sempre aqui dando Ai, uma aula para a é. gente também. Aprendemos muito com você, Tereza. Obrigado por conosco. Deixa eu ver se tem mais algum comentário Olha a aqui. Joelma, tô vendo da Joelma. Como se libertar disso? Tenho repetido a mesma situação e não consigo me libertar. Olha como é significativo, né? O processo de lidar exatamente da compreensão da tua história de vida, Joelma. Então, entender por que que isso vem se repetindo, qual é o padrão que eu venho reforçando. Existe alguma crença, Joelma, permanente? O que é que vem se repetindo? Né? Coloca aí nos teus pensamentos uma situação e se questiona. O que é que eu penso sobre essa situação? Tá? Existe alguma crença que seja reforçada diante disso? Qual é a emoção sentida? É um passo a passo mesmo, tá, Joelma? Um processo. Não existe a fórmula mágica, né, Francisco? É algo para a gente ir refletindo, aprofundando, se expondo, tá, Joelma? Tomando cuidado se essa situação vem se repetindo por alguma negação, por uma falta de exposição. E aí eu acabo entrando numa profecia autorrealizadora, um termo bem frequente também quando a gente percebe, né? Essa percepção exatamente de isso vai acontecer, melhor eu evitar, melhor eu não sentir, e eu acabo agindo exatamente da forma com que eu tenho receio, né, do que aconteça. E aí eu fico nesse ciclo. Acaba se reproduzindo aquilo que eu tenho receio de que aconteça. Isso. Pronto. A transformação. Uhum. Fechando um ciclo para recomeçar outro. Exatamente. Deu para entender, gente? Muito bem, Daniela, isso aí. Isso que você Uhum. falou, Camila, eu acho que tem muito a ver com a próxima pergunta aqui, que é assim, por que que Uhum. não é bom, né? Por que que é bom ou não é bom classificar as emoções? Essa é uma pergunta muito importante, porque, assim, pessoal, nós humanos somos profissionais em classificar. Isso é bom, Sim. isso é ruim, isso é legal, isso não é, isso é chato, isso é certo, isso é Certo ou errado, errado, né? isso eu posso, isso eu não posso. A gente é meio que treinado já para fazer isso. É impressionante como a gente tem essa capacidade de fazer isso, né? Só que Uhum. qual que é o problema? Quando a gente classifica uma emoção como boa ou como ruim, a nossa mente ela tem uma tendência, muitas vezes até inconsciente, de aceitar ou de querer se aproximar daquelas emoções que a gente considera boas e da gente recusar, rejeitar, negar e fugir daquelas emoções que são consideradas ruins. Então isso acontece, esse Uhum. mecanismo ele é até meio inconsciente, né? Então, por exemplo, a Uhum. tristeza, né? A gente está triste, é natural que a nossa primeira tendência é fugir dessa tristeza, né? Tanto que quando a gente está muito triste, vem nossos amigos e fazem o quê? Vamos sair, vamos para balada, vamos se divertir, né? Fica assim Tem que se não, né? distrair, não fica, né? Não fica. Então, quando a gente Uhum. classifica, quando a gente diz essa emoção é ruim, é como se o nosso cérebro entrasse num modo de defesa, assim, né? Então, um modo de fuga, de defesa. Eu preciso fugir disso.
né? Eu Sim. preciso ficar bem. E qual que é o problema? Você trouxe antes, mas é muito importante, acho que a gente pontuar a importância de cada emoção, né? Como cada emoção é uma consequência, é um efeito de tudo que a gente Uhum. está vivendo, as nossas experiências, né? Então, não é que a pessoa Sim. está aqui do nada e de repente, tô feliz. Agora eu vou ficar triste. Vocês percebem Uhum. como é uma coisa meio que sem controle? As nossas Uhum. emoções, elas são coisas que a gente não consegue controlar. Então, como é que a gente vai classificar e querer fugir de algo que a gente não tem controle? Não parece fazer muito sentido lógico, assim, né? Muito sentido racional, né? E outra, a gente não vai conseguir aprender com aquela emoção se a gente rejeitar. Porque se eu fugir Uhum. daquilo, a emoção que for, pode ser raiva, medo, ódio, ansiedade, ciúme. Ansiedade. Se eu só Uhum. rejeitar e falar sentir isso, vou me distrair, vou fazer outra coisa, né? Aquela emoção ela não vai desaparecer, gente. Então a Teresa falou agora há pouco aquilo que a gente persiste, né? Aquilo que a gente nega, aquilo Uhum. persiste. Então, um exemplo, às vezes eu sou junguiano, eu adoro esses exemplos, né? Assim, eu digo que é Tá. como se as nossas emoções, elas fossem como um carro que está ali na rua. Você está vendo aquele carro. A hora que o carro vira para outra rua e você não está mais vendo, ele deixou de existir? Ele não deixou de existir, tá existindo. Só que a gente não está mais vendo, não está tendo mais contato visual com aquele carro. E com as Uhum. nossas emoções, funciona da mesma maneira, pessoal. Então, assim, negar as emoções, fingir que elas não estão ali, né? Eu até estou incomodado com ela, mas não vou me importar com isso. Esse não vou me importar, ele é super comum. Escuto quase todos os dias no consultório esse assim, não, mas eu não me Uhum. importo com isso, sabe? E no fundo a gente só está querendo colocar uma tampa naquela dor, Sim. naquele sofrimento. A gente só está aqui mesmo que, enfim, eu não posso sentir isso, né? Só que Uhum. isso vai causar aquele transtorno que é: o que é que essa emoção está me dizendo? O que é que está precisando ser mudado? Então, todas as emoções, pessoal, tudo que vocês sentem é importante. Eu sempre falo isso no consultório. Não importa o nome da Perfeito. emoção, né? Se você for classificar e automaticamente for julgar aquela emoção, você vai estar perdendo a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa com ela. Um Sim. comentário antes de eu vou falar de algumas emoções principais aqui. Se você quer comentar Tá. alguma coisa antes, Camila? Perfeito, Francisco. Deixa eu só complementar. Quando a gente fala desse julgamento emocional, a gente está diante de um rótulo, né? Emoção boa, emoção ruim, emoção positiva, emoção negativa. E o rótulo, gente, é extremamente limitador. Cognitivamente falando também, né? Ou seja, mentalmente a gente já traz um bloqueio. Sentir ansiedade é ruim, já bloqueio ali, não é isso? E a nossa Verdade. vivência mesmo, ela traz uma certa ansiedade. Gosto de reforçar isso, eu sei que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, Francisco? Mas entendendo que o rótulo ele já te limita. Se você fica categorizando entre certo ou errado, bom ou ruim, positivo ou negativo, aquilo ali já te bloqueia, não é isso? E já te traz esse Verdade. processo de adoecimento emocional. E aí, gente, o adoecimento emocional não é só um adoecimento patológico, não, tá? Eu tô falando também daquela nossa capacidade de não conseguir se expor, que é sobre isso que a gente está conversando, a nossa capacidade de não ter uma relação saudável, de não conseguir se comunicar com o outro, de não conseguir ter uma empatia. Tudo isso é um adoecimento emocional. Então, tomando cuidado com o rótulo, que a gente compreenda que emoções, cada emoção vai ter um significado, que tem uma experiência, que tem uma mensagem por detrás dela, eu sou capaz de regular tudo isso. Perfeito. Meditação é ótimo para melhorar a ansiedade. Tão bacana, né, quando a gente compreende a Tereza participando, tava dando uma olhadinha aqui no chat. Tão bacana quando a gente compreende, né, o que é que de fato te traz essa regulação emocional, saindo desse rótulo, né, Francisco, desse julgamento e sentindo. Adorei o exemplo do carro, é exatamente isso. Não é porque eu nego,
né? Que aquilo ali deixa de existir, que pronto, aquilo ali, né, já não faz parte mais da minha vida. Muito pelo contrário, gente, a gente vai acumulando. Esse acúmulo dessa emoção vai te trazendo um prejuízo a médio prazo, a longo prazo. Então a gente precisa ficar atento, não é isso? Com certeza. Eu gosto de fazer um adendo aqui, se você me permitir, Camila, que é Uhum. a diferença entre a gente não fazer isso, né? Não fazer nossas emoções para as nossas ações, Tá. né? Então, a gente Uhum. acabou de falar, as emoções, a gente não tem controle do que a gente está sentindo. Não tem como eu falar, agora eu vou ficar triste, ou agora eu vou ficar feliz, né? São efeitos. Uhum. As nossas ações já é diferente. Então, a gente trabalha muito isso na terapia, né? Então, assim, Uhum. quais ações, faça ações que te façam bem e se afaste daquelas ações que te façam mal. Então, essa análise mais Perfeito. racional das ações, elas acho que aí sim elas são importantes. Por quê? Porque as Uhum. ações a gente tem controle. O nosso comportamento, a gente Sim. consegue modificar o que deu errado. Então, eu fiz alguma coisa, aquilo não funcionou, eu consigo mudar da próxima vez. É diferente das Sim. emoções. Então, para uma coisa eu não tenho controle para as emoções, então não Uhum. é muito saudável a gente ficar classificando em boas ou ruins, exatamente por isso que a gente falou, senão a gente vai Sim. fugir delas, né, das que são ruins, Uhum. né? E as ações, não, as ações eu tenho controle, então eu tenho como observar o meu comportamento para fazer diferente na próxima vez. Então faz muito mais Perfeito. sentido eu conseguir avaliar o meu próprio comportamento para conseguir Uhum. mudá-lo, do que uma coisa que eu não tenho controle. Quer dizer, eu estava triste, né? Poxa, Uhum. mas eu tinha como não estar triste? Né? Não tem como, a gente não consegue só virar a chave e falar agora eu estou feliz. Bom se fosse, né? Bom se tivesse como, Sim. mas não tem. Uhum. Então, Uhum. acho que faz sentido, né? A gente olhar também para esse viés, Total. né? Das ações Uhum. versus as emoções, né? Da avaliação. Total. Uhum. E aí, Francisco, só complementando, tá bom? É a partir da nossa ação, ou seja, desse comportamento, que eu. É um ciclo, tá, gente? A gente fala em emoção, em comportamento, até em pensamento, né? Mas tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, quando eu parto exatamente para essa ação, para esse processo mais ativo, comecem a observar se essa emoção que você estava sentindo, que você estava julgando como negativa, ela não começa a reduzir a intensidade a partir do teu movimento. Claro, um movimento mais saudável, né? Isso é importante reforçar. Mas percebam isso também ao longo do dia a dia de vocês, que a partir do movimento, da ação, eu consigo regular a emoção. E adorei, Francisco, que você pontuou. Regular, não controlar. Perfeito, faz todo Exato. sentido mesmo. Uhum. Perfeito. Assim, falando ali de algumas emoções comuns, né? Então, por exemplo, a ansiedade, né? Olha como a nossa ansiedade, Sim. ela é importante, porque a ansiedade, ela está demonstrando que existe algum perigo, né? Então, a gente, seja uma situação nova, ou um risco de perder Uhum. alguma coisa, né? Então, é natural que a gente se sinta ansioso. Se a gente for avaliar emoção por emoção, a gente vai ver que existe uma mensagem por trás, existe alguma coisa a ser Sim. feita ali, e é por esse motivo que essa emoção ela está ali, nos dizendo o que Uhum. fazer. Né? Eu lembro uma vez que eu vou dar um exemplo aqui, eu atendi uma paciente, né? E ela chegou no consultório, primeira consulta, assim, primeira coisa que ela falou, eu estou ansiosa e eu estou vindo aqui porque eu não quero mais estar ansiosa. Uhum. Ok, o que está acontecendo? Ela disse assim: minha mãe está no centro cirúrgico e está passando por uma cirurgia, mas eu estou vindo aqui porque eu Uhum. não quero ficar ansiosa. Eu lembro muito dessa sessão que ela me marcou muito, porque na hora a minha primeira pontuação foi: deixa eu ver se eu entendi. Sua mãe está no centro cirúrgico e você não quer estar ansiosa? Na hora ela meio que ficou surpresa, assim, ela se ouviu Surpresa. dizendo aquilo, né? A sessão Uhum. acabou ali, basicamente. Né? Tipo, ela percebeu que, Uhum. nossa, eu estou querendo evitar uma coisa que é uma coisa super humana, que é eu estar Uhum. ansiosa quando minha mãe está no centro cirúrgico. E claro, tem vários outros exemplos, né? Quando a gente vai
sei lá, fazer uma Sim. prova. É natural a gente ficar ansioso, né? Ou a gente tem uma Uhum. discussão difícil com alguém. Então, sempre existe ali uma mensagem, né? Uma razão por aquilo estar acontecendo. Por isso é tão importante a gente acolher Sim. e a gente entender. Por que eu estou querendo me livrar dessa ansiedade se eu estou passando por uma situação que é natural eu ficar ansioso? Né? O que a Uhum. gente vai poder regular daí, né, que vai ficar menos intenso, é a nossa ação, como você falou. É um ciclo, pessoal. Perfeito. É impressionante. O pessoal que faz terapia aí depois deixa aí nos comentários dizendo se é verdade ou não. Uhum. Mas como quando a gente muda o nosso comportamento, novas emoções começam a surgir. Aquilo que era muito Uhum. triste começa a ficar um pouquinho menos triste. As emoções elas vão se transformando, pessoal. Por isso Sim. a importância do movimento, de mesmo às vezes a gente estando sentindo alguma coisa, da gente Uhum. continuar vivendo e continuar se permitindo, né? E continuar Uhum. vivendo, né? Para que aquilo não trave, aquilo não se torne um muro que vai impedir a Uhum. pessoa de viver novas experiências. Perfeito. Concorda, Camila? Faz Completamente, sentido? Francisco. E olha como é bacana, né? Eu já vivi algo semelhante também. E aí, falando da minha experiência pessoal, já fui essa paciente. Não quero sentir, não Ah, quero é. acessar, não quero acessar isso, resolva, né? Praticamente isso que a gente fala, né, para o psicólogo. Olha, segura aí essa emoção, me fala como não sentir, vou anotar, não é isso? E ao longo do tempo a gente vai entendendo, até aceitando, olha, a gente volta para o começo da live, né, Francisco? O porquê daquela ansiedade ou o porquê daquela emoção. Aproveitando a ansiedade em si, qual é o recado que ela quer te passar? Francisco falou tanto de um recado, né, de antecipação de algo, de uma expectativa de algo, um receio, né, gente? Olha como é interessante, uma proteção, quem sabe. A gente vai sentir a ansiedade. O que que a gente chama a atenção é o nível dela. É se isso vem te limitando, vem te adoecendo, te prejudicando de alguma forma. Mas o processo de não sentir é utópico, tá, gente? Aí é tão interessante que nesse primeiro momento da sessão, e aí também já estive do lado da psicóloga, né, tendo que passar esse recado, o paciente sente uma surpresa mesmo. Ele fica ali pensando sobre o que ele falou e acaba entendendo que de fato ele tem o porquê de sentir aquilo ali, mas que a gente consegue equilibrar. Então, gente, tão importante que a gente compreenda, né, o porquê daquela negação também emocional, e isso faz parte da nossa experiência de vida. A gente não aprendeu a sentir, né, Francisco? Na nossa bagagem, na nossa experiência mesmo do dia a dia, nos nossos amigos, a gente escuta bastante isso, como você reforçou, né? Deixa de tristeza, para de chorar, não precisa disso tudo. É algo que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, não é isso? E a gente chega na fase adulta alimentando tudo isso. Ah, então quer dizer que eu não posso sentir, não devo chorar, não posso me permitir viver esse momento, não compreendo por que que isso está acontecendo, mas eu quero simplesmente me livrar. E é um processo desafiador, tá, gente? Que a gente compreenda que vai muito além dessa negação e desse bloqueio emocional, não é isso? Então, quando você compreende, até quando você se escuta, né? Como é que eu tiro essa ansiedade? Tá, mas o que é que você está vivendo? Por que que você não pode sentir essa ansiedade, não é isso? Quando a gente se escuta nesse momento, a gente começa a compreender, não, faz sentido mesmo. Estou sentindo isso porque dentro desse meu contexto vem me despertando algo. Falando da ansiedade, uma expectativa, um medo, um receio, não é isso? Então é bacana que a gente se perceba. Perfeito, perfeito. Você falou tudo aí, descreveu Uhum. desse acolhimento, né? Uma dica que eu sempre dou para os meus Isso. pacientes, né? Aprender a começar a sentir de verdade aquela emoção. Ou seja, Uhum. evitar aquele primeiro. Quando vem aquele impulso de eu preciso fugir, então você está ansioso, você está triste, por exemplo, né? Vá para o seu quarto, fecha os olhos, finja que a ansiedade está sentada ao seu lado e só fique ali com ela. Sem, evite de ficar também com aquele, ah, você é ruim, você não devia estar aqui, aquele julgamento, né? Só Uhum. fique ali, você só tem que ficar com ela.
né? Fique com a sua emoção. Fica ali 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 3 horas se você precisar. Mas é impressionante como esse exercício de acolhimento, com o tempo, quanto mais a gente faz isso, menos a intensidade da emoção ela vai diminuindo. Então a tristeza, pessoal, ela realmente ela vai passando. Por quê? Porque a gente começou a permitir que ela exista. A gente deu um abraço nela e falou, eu vou parar de te evitar. A tristeza fica aqui do meu lado, ansiedade. Eu só vou sair daqui a hora que a ansiedade estiver um pouquinho menos intensa. Eu vou ficar aqui com ela, né? Como se fossem dois amigos. Eu sei que, pessoal, assim, ninguém gosta de se sentir ansioso, nem triste, nem com depressão, nem com nada. E não é isso que eu estou dizendo. Ah, então eu tenho que gostar, Francisco, de estar com depressão? Não é isso. Não é isso, né? Mas o acolhimento, né, essa aceitação, esse abraço, eles vão ser fundamentais para que a própria emoção ela vá embora. Para que a própria emoção ela converse com você e te diga o que é que está precisando ser mudado. Então eu sempre dou essa dica para os meus pacientes, né? Observe o que é que essa emoção está te dizendo. E quando você estiver lá no seu quarto, sentada, só sentindo aquela ansiedade, aquela tristeza, observe o que ela está te dizendo. É impressionante como quando eu faço exercícios às vezes com os pacientes no consultório, por exemplo, como sempre aparece, a depressão é super comum, né? Pessoas que vêm com depressão, com diagnóstico de depressão, como elas sempre surge alguma coisa do tipo, essa depressão surgiu, ela tá aqui porque quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu tomei uma decisão porque o meu pai queria, porque minha mãe queria, e não porque eu queria. Eu fui seguir outra profissão e não a que eu queria. Eu entrei num relacionamento que eu não queria. Então, a depressão, ela tá existencial, eles estão falando com a gente. A ansiedade, ela tá falando com a gente. O que é que a gente... Só que quando a gente bloqueia, quando a gente nega, quando a gente fala, não, sai daqui, vai embora a depressão, vai embora vazio, vai embora a ansiedade, a gente não escuta. A gente não consegue perceber o que é que eu preciso mudar. O que é que ficou pendente lá atrás na minha vida que eu posso fazer diferente hoje. Ou que eu posso mudar a partir de hoje. Eu falo bastante sobre depressão, é um tema que, assim, inclusive foi meu tema de TCC na faculdade, foi sobre depressão. E o nome dele era Conhecendo o Fundo do Poço. E quando a gente fala em depressão, a maioria das pessoas dizem, não, me tire desse fundo do poço, eu quero sair do fundo do poço, né? E a proposta é justamente o contrário. É a gente olhar para esse poço e lá no fundo, sabe? Dessa caverna, para a gente perceber quando que aquilo começou, né? Quando que foi criado um muro na minha vida e que passou, por exemplo, né? Perfeito. Quando que aquilo aconteceu? Então, a gente precisa olhar para o poço, olhar para a depressão, olhar para o vazio e conversar com elas, entender o que você tá me dizendo, por que você está aqui? Né? Porque você falou uma coisa antes que é importantíssima, gente. Por mais que vocês tentem fugir, se a emoção é importante, se a emoção está querendo que vocês mudem alguma coisa, ela não vai desaparecer. Pelo contrário, ela vai ficar incomodando cada vez mais, né? Ela vai ficar te cutucando ali. E aí, Francisco, você vai mudar ou não vai? Ó, isso aqui ainda está pendente, né? E aí, tá demorando muito. Vamos. Então, às vezes a pessoa sente lá, vê que pô, tá aumentando. Eu comecei a ter insônia, né? Comecei a ter, sei lá, dar soco na parede do nada, sem motivo nenhum. Né? E a gente começa a perceber que isso são sintomas, né? Isso são sinais de que tem alguma coisa errada, de que tem alguma coisa desregulada, certo? Perfeito. Então é por isso que a gente precisa olhar para essas emoções, por isso que a gente precisa olhar para elas e conversar com elas, entender o que é que a gente precisa mudar. Elas estão ali por algum motivo. Eu acho que esse é o nosso recado da live, né, Camila? Acolher a emoção, ouvir o que elas estão dizendo, para que a gente possa até mudar o comportamento, né? Perfeito. E aí, Francisco, te ouvindo, tá? Olha como isso é significativo. Compreender, acolher, ressignificar.
Gente, fundamental, né? Um passo a passo, nada disso a gente está dizendo que é fácil, que da noite para o dia a gente vai conseguir tudo isso, né, Francisco? Mas já é uma reflexão bacana para vocês. Tentem perceber, né? Sentir uma emoção mais difícil. Te ouvindo, Francisco, lembrei também, né, de um atendimento que eu tive. Que olha como era bacana, quando eu queria de fato sair daquela emoção. E aí eu tentava, com todos os argumentos, com todas as estratégias, evitar aquilo ali, mas eu sentia. E aí, de fato, é isso, gente. Existe sim essa permanência da emoção a partir dessa minha resistência. Observem isso. E aí, quando a gente faz um movimento contrário, não julgo, aceito, compreendo, acolho e modifico, aí vem o processo de ressignificação. Exatamente, Tereza. Aceitar para entender e ressignificar. É um passo a passo, tá bom? Então, o recado que a gente quer deixar para vocês é exatamente esse. Sim, gera um desconforto, é difícil, ninguém gosta, né, Francisco? Mas é um processo que a gente não consegue evitar. Ele vai permanecer ali quanto mais eu resistir. Se eu compreendo o porquê daquela emoção, que é o famoso gatilho, né? Isso, por que que eu estou sentindo aquilo? Qual foi o contexto? Qual é a mensagem daquela emoção? E eu consigo trabalhar tudo isso me regulando. Olha o processo acontecendo de maturação emocional, de saúde emocional, quando você fala sinais físicos, né, Francisco? Insônia, dor de cabeça, falando da ansiedade, algumas pessoas sentem, né? Tremores, dor no peito, sudorese. Esses sinais físicos, gente, já é a tua emoção bem desregulada. Então, a gente normalmente começa a chamar a atenção, infelizmente, já quando a gente sente algo físico, não é isso? A nossa proposta para vocês é que a gente não deixe chegar já nesse nível tão intenso. Então, sentir uma tristeza. O que está acontecendo aqui? Né? Para, respira. A gente tem um tempo, né, para associar tudo isso. Entende o que está acontecendo. A Tereza até falou sobre isso. Busca uma ajuda profissional, né, Francisco? Importante mesmo a gente ter esse acolhimento profissional. Percebendo esse contexto todo, eu consigo ter esse equilíbrio e não deixar com que essa emoção se torne tão intensa que chegue ao ponto mesmo de já ter uma reação física. Aí já é o sinal mesmo que eu tô com a emoção bem desregulada. Isso, a Liane Muito tá importante dizendo. isso que você falou. Uhum. Não, é muito Tenho importante crise. mesmo. A gente. Pode ler, Pronto, pode ler, pode pode ir. ler. Pronto, tenho crise conforme o gatilho. Porque é exatamente, tá, Liane? Esse gatilho, ele vai te despertar esse acesso mais intenso. Tenta observar, Liane, se é um gatilho, tá? Do teu pensamento, de uma situação específica ou de alguém. Normalmente, quando eu estou trabalhando gatilho, Francisco, dentro dos meus atendimentos, eu faço essa separação. Gatilho, pessoa, situação ou pensamento. Uhum. Para vocês irem compreendendo mesmo o que é que a gente consegue modificar. A gente falou sobre isso na live, né? O que é que eu tenho controle? Sobre a minha ação. Não tenho controle sobre o comportamento do outro. Então, tudo isso é importante que eu consiga diferenciar para reduzir essa crise, tá bom, Liane? Eu estava dando uma olhadinha aqui. Não, eu ia falar que assim, como observação, ela talvez só seja possível quando a gente permite sentir. Porque se a gente faz aquele julgamento antes, essa emoção é ruim. Sai daqui. A gente não vai ficar observando para tentar entender o que ela está falando. Não vai. A gente simplesmente bloqueia. Né? Então a observação ela só é possível se a gente consegue. Pô, eu estou triste. Sim. Estou com raiva. Estou com ódio. Estou nervoso. Né? A gente identificar o que é que a gente está sentindo. Né? Então essa capacidade de refletir sobre aquela emoção, ela só vai ser possível se eu validar, né? Se eu acolher e nomear. Eu estou sentindo isso.
né? No consultório eu faço muito isso também. O que é que você está sentindo agora? Uhum. Estou ansioso. Ah, ótimo. Então vamos Uhum. falar sobre essa ansiedade. Vamos trabalhar sobre essa ansiedade. Né? Se eu já Exatamente. julguei lá atrás, eu Acabou. nem vou olhar para isso. Nem vou, Uhum. acabou. Acabou ali, ponto Exatamente. final. Vou pro bar me divertir, não vou nem vou fingir que isso não existe. E aí, depois que a Uhum. pessoa chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro, volta, ela vem te dando tchauzinho e dizendo: Oi, vou ficar aqui com você mais um pouco, Cheguei. até você olhar para mim. Uhum. Verdade, Camila, Francisco. estamos com 1 hora e 5 de live, não parece, parece que foram 20 minutos só. O tema é Passou muito muito bom, né? Então a rápido. gente passou rápido. Então eu vou te fazer uma última pergunta só para você dar um Tá. resuminho aqui para a gente. Então você está querendo me dizer que é possível a gente se acolher? É possível a gente se fazer as pazes com a Uhum. gente? É possível? Dê uma notícia boa para Super. nós, por gentileza. Encerrar com uma notícia boa, né, Francisco? Super possível, tá, gente? Possível, mas é desafiador, tá? Gosto de reforçar para que a gente compreenda que depende mesmo de um esforço, tá? Não é do nada que a partir de agora, até te ouvindo, Francisco, lembrei, muita gente tem dificuldade, inclusive, de nomear. O que é que eu estou sentindo? Se eu perguntasse agora para vocês, qual é a emoção mais recorrente? Muita gente vai ter dificuldade, porque a pessoa não para nem para pensar sobre isso. Então, quando você Verdade. para, né? E aí esse processo mesmo é possível, tá, gente? Fazer as pazes e entender que vai gerar um desconforto, o desconforto ele vai aparecer mesmo, mas que ele vai fazer parte do processo, é super possível. Começa a partir de hoje nomeando essa emoção, se questiona, né? Sentiu um desconforto, sentiu algo diferente. Primeira perguntinha, o que é que eu estou sentindo? Qual é o nome dessa emoção? Se eu consigo nomear, aí a Perfeito. gente vai pro passo a passo da live, né, Francisco? Volta a live, assiste tudo de novo, porque é super importante. Nomear para acolher, para ressignificar, entender as crenças limitantes, entender a nossa história de vida, a nossa bagagem pessoal, compreender qual é o movimento que eu posso fazer diferente a partir de hoje. Então, gente, é um processo, tá bom? Então, se eu puder encerrar dando essa notícia boa para vocês, sim, a gente consegue, mas requer um esforço, tá? Requer um passo a passo também. Primeiro passo, vamos começar a nomear o que a gente está sentindo? Bacana, né? Perfeito. Adorei a dica. Maravilha. Antes da gente terminar a live, uma frase também, Camila? Bora. Posso trazer mais uma frase aqui para a gente ir dormir com essa? Refletindo, né? Então, Frase diz o seguinte, pessoal. Você tem que se responsabilizar por seus sentimentos e aprender a se amar o bastante para atuar sobre eles. Se você sentir alguma coisa, você tem que ter a coragem de manifestá-la. Como você poderá se desenvolver se não admitir seus próprios sentimentos e assumir a responsabilidade por eles? Você não pode se firmar em sentimentos que você não admite. Essa frase acho que resume bem o perfeito. que a gente trouxe, né, Camila? Uhum. Já é tema de uma próxima live, hein? A coragem de sentir. Porque é exatamente Opa, isso. adorei. Requer muita coragem mesmo, tá, gente? Eu espero que tenha dado para entender. É mais para a gente refletir mesmo. A mudança é o que eu costumo reforçar nos meus atendimentos. Ela começa da reflexão. Se eu não paro para acessar nada disso, não tem como eu passar por um processo de mudança. Então, pensem um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje, né, Francisco? Se ficar alguma dúvida, pode chamar a gente no privado, né? Fiquem à vontade, a gente está aqui para trocar. Espero que tenha dado para entender e que fique aí como reflexão bacana, né? Nada, Joelma. Joelma está Perfeito. dizendo Camila, que quem quiser, você atende pode chamar. online. Quem quiser entrar em contato com você, como faz? Qual que é o teu Instagram? Pronto, meu atendimento é online, tá bom, gente? Meu foco é exatamente na saúde emocional,
Por isso que faz muito sentido esse nosso tema aqui, né? A gente poderia falar, né, Francisco, bastante ainda sobre o tema. Meu atendimento é online, então quem quiser me acompanha no Instagram, Camila Leitão Psi, tá certo? Fiquem à vontade. Gosto de compartilhar também conteúdos nesse sentido. E é isso, gente. Espero que tenha dado para entender. Obrigada, gente. Liana, muito obrigada. Sigam a Camila, pessoal. Não esqueçam de agora, depois, no final da live, de dar aquele seguir lá, que, como eu falei, só conteúdo bom, só conteúdo, assim, realmente Obrigada. útil para o nosso autocuidado, para o nosso autoacolhimento. Então, parabéns de novo e obrigado pelo Imagina. tempo, né, que você está aqui, e a gente está aqui conversando sobre esse tema tão importante. Obrigado a todos que ficaram aqui interagindo. A gente não conseguiu ler muito comentário. Para mim, ficou travando bastante durante a live. Foi Então, eu não mesmo. consegui ficar vendo aqui. Então, a gente perdeu. Acredito que a gente tenha perdido alguns comentários. Mas, como a Camila falou, tragam para a gente no privado as perguntas que a gente não respondeu, que a gente vai falar. Eu vou tentar deixar salvo agora a live. Se a minha conexão permitir, eu vou tentar deixar salvo. E obrigado a todos, pessoal. Boa noite, ótima noite a todos. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar algo mais, Camila? Foi um prazer estar aqui com vocês. Também tentei acompanhar, mas como eu já tinha dito para o Francisco, requer uma habilidade, né? Comentar, olhar aqui. Então, à medida que eu fui conseguindo, eu fui falando, gente, mas fiquem à vontade, tá? Pode me chamar no privado que eu vou responder com todo prazer. Obrigada, gente. Pois Muito um bem. abraço, Francisco. Obrigado, Foi pessoal. ótimo. Boa noite, até a próxima live. Boa noite. Tchau, tchau.